Bom dia, que a paz de Deus alcance agora o seu coração, a sua casa e cada detalhe da sua vida neste momento. Se você abriu este vídeo logo no início do seu dia, talvez esteja carregando pensamentos que pesam no coração, perguntas que parecem não ter resposta e situações que parecem injustas demais para serem compreendidas. Muitas vezes olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que agem com maldade, que vivem de forma errada, que machucam os outros e ainda assim parecem prosperar, enquanto aqueles que buscam viver com fé, honestidade e amor parecem enfrentar dificuldades, lutas e provações. Talvez você já tenha se perguntado: Senhor, por que isso acontece? Se essa pergunta já passou pelo seu coração, saiba que você não está sozinho, porque o Salmo 73 nasceu exatamente desse sentimento humano. O salmista também olhou para o mundo e sentiu o peso da injustiça aparente. Ele viu pessoas arrogantes prosperando, viu pessoas que zombavam de Deus vivendo aparentemente em paz, e isso quase abalou a sua fé. Mas existe algo poderoso que acontece quando alguém decide levar suas dúvidas até Deus. E é isso que vamos fazer agora. Por isso, antes de continuar, eu quero te convidar a algo muito simples e muito poderoso. Se essa mensagem chegou até você, escreva agora nos comentários uma frase de fé. Declare com convicção: eu confio na justiça de Deus. Ao fazer isso, você fortalece sua própria fé e também ajuda outras pessoas que estão passando por momentos difíceis a se lembrarem de que Deus continua governando todas as coisas. Respire fundo agora, acalme o seu coração e permita que essa palavra alcance profundamente a sua alma. O Salmo 73 começa com uma declaração muito importante. Deus é bom para com aqueles que têm o coração puro. Essa verdade é a base de tudo. Mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, mesmo quando os acontecimentos parecem contradizer aquilo que acreditamos, Deus continua sendo bom. Mas o próprio salmista confessa algo muito humano e muito sincero. Ele diz que quase perdeu o equilíbrio da sua fé ao observar a prosperidade dos ímpios. Ele viu pessoas orgulhosas, arrogantes e injustas vivendo como se nada pudesse abalá-las. Parecia que elas não enfrentavam problemas, que suas vidas eram tranquilas e que tudo dava certo para elas. Enquanto isso, quem buscava a Deus parecia enfrentar dificuldades, dores e provações. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Talvez você tenha olhado para alguém que fez coisas erradas, enganou pessoas, falou mal dos outros, agiu com injustiça e ainda assim parece estar prosperando, enquanto você tenta fazer o certo e enfrenta desafios. Esse tipo de situação pode gerar frustração, tristeza e até dúvidas dentro do coração. Mas a Bíblia não esconde essas emoções humanas. Pelo contrário, ela mostra que até homens de fé passaram por momentos de questionamento. O que faz a diferença não é ter dúvidas, mas o que fazemos com essas dúvidas. O salmista não se afastou de Deus por causa das perguntas que surgiram em seu coração. Em vez disso, ele decidiu buscar a presença do Senhor ainda mais profundamente. E é exatamente nesse momento que algo extraordinário começa a acontecer. O ponto de virada do Salmo 73 acontece quando o salmista entra na presença de Deus. Ele mesmo declara que enquanto observava o mundo apenas com os olhos humanos, tudo parecia confuso e injusto. Mas quando ele entrou no santuário do Senhor, quando buscou a presença de Deus, quando colocou sua mente e seu coração diante da verdade divina, então ele começou a entender algo muito maior. Ele percebeu que a prosperidade dos ímpios é apenas temporária, passageira, frágil, como algo construído sobre areia. Aquilo que parecia sólido, na verdade, não tinha fundamento eterno. O salmista entendeu que Deus continua sendo justo, mesmo quando o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Muitas vezes queremos ver respostas imediatas, queremos ver justiça acontecendo rapidamente, mas Deus trabalha em dimensões muito maiores do que conseguimos enxergar. Aquilo que parece prosperidade pode ser apenas uma ilusão momentânea. Aquilo que parece vitória pode ser apenas algo passageiro. E aquilo que parece dificuldade na sua vida pode estar sendo usado por Deus para construir algo muito mais profundo dentro do seu coração. Deus trabalha de forma silenciosa, paciente e perfeita.
Ele vê aquilo que ninguém vê, conhece aquilo que ninguém conhece e prepara caminhos que muitas vezes ainda não conseguimos compreender. E então o salmista chega a uma conclusão que transforma completamente sua visão da vida. Ele percebe que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, não está na aparência de prosperidade, não está em ter mais do que os outros. A verdadeira riqueza é ter Deus ao seu lado. Ele declara uma das frases mais profundas de toda a Bíblia: "Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti." Isso significa que quando alguém tem a presença de Deus, já possui aquilo que é mais valioso do que qualquer outra coisa neste mundo. Dinheiro pode acabar. Sucesso pode desaparecer. A aprovação das pessoas pode mudar, mas a presença de Deus permanece. E por isso, o salmista declara algo que ecoa como uma oração poderosa para todos nós. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, talvez esteja lidando com injustiças, talvez esteja cansado de lutar e de esperar. Mas lembre-se desta verdade: Deus continua sendo a fortaleza do seu coração. Ele continua sendo o refúgio da sua alma. Ele continua sendo aquele que sustenta a sua vida, mesmo quando tudo parece incerto. Por isso, neste momento, vamos transformar essa reflexão em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, colocamos diante de Ti os nossos pensamentos, as nossas dúvidas e também as nossas dores. Muitas vezes, olhamos ao nosso redor e não entendemos por que certas coisas acontecem. Às vezes parece que a injustiça prospera, parece que pessoas que fazem o mal continuam avançando, enquanto aqueles que buscam viver com fé enfrentam dificuldades. Mas hoje nós lembramos da verdade revelada em Tua palavra. O Senhor continua sendo justo. O Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua governando todas as coisas. Pai amado, fortalece agora o coração de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Traz paz para quem está cansado. Traz esperança para quem está desanimado. Traz luz para quem está enfrentando momentos de dúvida. Que cada coração agora sinta a Tua presença. Que cada lar seja visitado pela Tua paz e que cada vida seja renovada pela Tua graça. E se você chegou até aqui, escreva agora nos comentários uma declaração de fé que fortalece a sua alma e a de outras pessoas. Deus é a minha fortaleza. Ao declarar isso, você lembra ao seu coração que nenhuma injustiça deste mundo é maior do que o poder, o amor e a justiça do nosso Deus. Nos próximos momentos, vamos continuar mergulhando nessa palavra poderosa do Salmo 73 e permitindo que Deus transforme nossa visão, fortaleça nossa fé e renove completamente a nossa esperança. É importante lembrar que a jornada do salmista representa também a jornada de muitos de nós. Depois de perceber a aparente prosperidade dos ímpios, ele começa a refletir sobre o peso que isso trouxe ao seu coração. Ele chega a dizer que seu espírito ficou amargurado e que sua mente estava perturbada. Isso revela algo muito humano. Quando olhamos apenas para aquilo que acontece ao nosso redor, podemos acabar nos sentindo injustiçados, confusos e até desanimados. Talvez você já tenha passado por um momento em que se perguntou se vale a pena continuar fazendo o certo. Talvez tenha pensado que sua fé não estava sendo recompensada ou que suas orações pareciam não ter resposta. Mas o salmista nos ensina algo muito poderoso aqui. Mesmo quando nossas emoções ficam abaladas, Deus continua sendo o nosso guia. Ele reconhece que sua visão estava limitada, que estava enxergando apenas uma parte da realidade. E quantas vezes isso também acontece conosco? Muitas vezes vemos apenas o presente, apenas as circunstâncias imediatas. Mas Deus enxerga o caminho completo da nossa vida. Ele conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Por isso, se essa palavra está falando com o seu coração agora, aproveite este momento e fortaleça também essa corrente de fé que estamos criando aqui. Se você acredita que Deus está falando com você através dessa oração, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias temos uma palavra de fé, esperança e fortalecimento espiritual que pode transformar completamente o seu dia.
E se essa mensagem está tocando seu coração, escreva também nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Quando você declara isso, você não está apenas digitando uma frase, você está fazendo uma decisão espiritual dentro da sua própria vida. A partir desse momento do Salmo 73, o coração do salmista começa a se alinhar novamente com a verdade de Deus. Ele percebe que quando permitimos que a comparação domine nossa mente, acabamos perdendo a paz que Deus deseja nos dar. Comparar nossa vida com a vida dos outros pode gerar frustração, ansiedade e tristeza, mas Deus nunca chamou seus filhos para viver olhando para o caminho dos outros. Cada pessoa tem uma história diferente, um tempo diferente e um propósito diferente. Aquilo que Deus está construindo na sua vida pode ser muito maior do que aquilo que você consegue enxergar neste momento. Às vezes, enquanto você pensa que está perdendo, Deus está te protegendo. Enquanto você pensa que está sendo esquecido, Deus está te preparando. Enquanto você pensa que sua caminhada está difícil demais, Deus está fortalecendo sua fé para algo muito maior que ainda está por vir. O salmista entende que aquilo que parecia prosperidade para os ímpios, na verdade, era algo passageiro, algo que não tinha fundamento eterno. E essa revelação traz uma mudança profunda dentro dele. Ele deixa de olhar para aquilo que parecia injusto e começa a olhar para aquilo que realmente tem valor diante de Deus. Isso muda completamente a forma como ele enxerga a vida. Em vez de invejar aquilo que é passageiro, ele passa a valorizar aquilo que é eterno. E isso também pode acontecer agora no seu coração, porque quando alguém decide colocar sua confiança em Deus, sua visão começa a mudar, sua esperança começa a se renovar e sua fé começa a crescer novamente. E então o salmista declara uma das partes mais lindas e profundas desse salmo, algo que ecoa como uma oração poderosa para todos nós. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Essa declaração revela uma verdade extraordinária. A vida pode trazer momentos difíceis. O corpo pode se cansar. A mente pode se sentir sobrecarregada. O coração pode passar por dias de tristeza e luta. Mas existe algo que permanece firme. Deus é a fortaleza do coração daqueles que confiam nele. Isso significa que quando nossas próprias forças acabam, a força de Deus começa a nos sustentar. Quando sentimos que não conseguimos continuar sozinhos, Deus estende sua mão e nos levanta novamente. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que suas forças estão diminuindo. Talvez esteja enfrentando problemas financeiros, desafios familiares, preocupações com o futuro ou até situações que parecem impossíveis de resolver. Mas lembre-se dessa verdade que atravessa séculos e continua viva hoje. Deus continua sendo a fortaleza do seu coração. Ele continua sendo aquele que sustenta a sua vida, aquele que abre caminhos onde parecia não haver saída, e aquele que transforma situações difíceis em testemunhos de vitória. Por isso agora, enquanto seguimos nessa oração, feche seus olhos por alguns segundos, respire profundamente e entregue novamente sua vida nas mãos do Senhor, porque o mesmo Deus que sustentou o salmista naquele tempo, continua sustentando cada um de nós hoje. E nos próximos momentos, vamos continuar aprofundando ainda mais nessa palavra poderosa, permitindo que a presença de Deus traga paz, direção e renovação para cada área da sua vida. É importante guardar no coração a lição que esse salmo nos entrega. O salmista começou sua jornada, olhando para as circunstâncias do mundo e quase perdeu o equilíbrio da sua fé ao ver a aparente prosperidade daqueles que não temiam a Deus. Mas quando ele entrou na presença do Senhor, sua visão mudou completamente. Ele percebeu que aquilo que parecia sucesso muitas vezes é apenas algo passageiro, enquanto aquilo que Deus constrói na vida daqueles que confiam nele permanece para sempre. Essa verdade continua sendo atual para todos nós. Em muitos momentos da vida, podemos olhar para situações injustas, podemos sentir que estamos lutando enquanto outras pessoas parecem avançar com facilidade, mas Deus conhece cada detalhe da nossa história. Ele vê as nossas lágrimas, conhece as nossas batalhas silenciosas e acompanha cada passo do nosso caminho.
Nenhuma oração que você fez foi esquecida. Nenhum esforço que você fez para permanecer fiel passou despercebido diante de Deus. O Senhor continua trabalhando mesmo quando você ainda não consegue ver. E por isso hoje nós podemos declarar com confiança a mesma conclusão que o salmista declarou no final desse salmo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Quando Deus está presente na nossa vida, temos algo mais valioso do que qualquer prosperidade passageira deste mundo. Temos direção, temos proteção, temos esperança e temos a certeza de que o nosso futuro está seguro nas mãos daquele que governa todas as coisas. Agora vamos terminar este momento colocando nossa vida novamente diante do Senhor em oração. Pai amado, nós te agradecemos por esta palavra poderosa que fortalece o nosso coração. Obrigado porque mesmo quando não entendemos tudo o que acontece ao nosso redor, podemos confiar que o Senhor continua sendo justo, fiel e poderoso. Colocamos diante de Ti cada pessoa que participou deste momento de oração. O Senhor conhece as lutas que cada uma delas enfrenta, conhece as preocupações que carregam em silêncio e conhece também os sonhos que ainda vivem dentro do coração delas. Pai, fortalece agora cada vida que está ouvindo esta mensagem. Renova a fé de quem está cansado, traz esperança para quem está desanimado e traz paz para quem está enfrentando momentos de ansiedade e preocupação. Que cada lar representado aqui seja visitado pela Tua presença, que cada família seja coberta pela Tua proteção e que cada coração sinta agora o conforto da Tua graça. Que a verdade do Salmo 73 permaneça viva dentro de nós, lembrando sempre que o Senhor é a fortaleza do nosso coração e a nossa herança para sempre. Guarda os nossos passos, guia as nossas decisões e enche os nossos dias com a Tua paz. Nós confiamos em Ti, Senhor, e declaramos que a nossa esperança está firmada na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. E se essa oração falou com o seu coração hoje, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não está inscrito neste canal, aproveite este momento para se inscrever e ativar o sino das notificações, porque todos os dias temos uma palavra de fé e oração que pode fortalecer a sua caminhada espiritual. Também deixe aqui nos comentários a sua declaração de fé escrevendo: Deus é a minha fortaleza. Quando você faz isso, você não apenas fortalece a sua própria fé, mas também ajuda outras pessoas que estão passando por momentos difíceis a se lembrarem de que Deus continua no controle de todas as coisas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe esta oração com essa pessoa. Às vezes, uma simples palavra pode trazer esperança para um coração que estava quase desistindo. Muito obrigado por ter estado aqui neste momento de oração. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que você fizer hoje. E lembre-se sempre desta verdade. Quando escolhemos permanecer perto de Deus, nunca caminhamos sozinhos. Até a próxima oração.